Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no Liberty Tech. Meu nome é Eduardo Bellani, sou Head de Engenharia da Brasil Paralelo, com muito orgulho e felicidade. Eu escrevi recentemente um artigo no LinkedIn chamado A Way to Guide Your Actions as a Software Engineer e o Pedro me honrou pedindo para eu vir aqui conversar com vocês sobre ele. A ideia do artigo aqui ele é escrito para engenheiros de software ou para gestores que gerenciam engenheiros de software para tentar ajudar as pessoas a entender qual o ponto da sua carreira, o que elas deviam estar buscando e como avaliar o que é bom e o que é ruim. Então a ideia aqui é colocar alguns princípios que eu uso que me ajudaram a me orientar na carreira, especialmente porque engenharia de software é um campo muito caótico, com muito barulho, muita gente dizendo para você o que é certo, o que é errado, use isso, muito pitch de vendas. Eu não estou aqui para fazer um pitch de vendas, não estou vendendo nenhum produto, estou realmente compartilhando as lições que eu aprendi, espero que sejam úteis. Eu acredito que elas são verdadeiras, pelo menos isso. Então, alguns princípios que eu uso, um é tentar entender que o que a gente faz é engenharia. Eu sei que as pessoas, hoje em dia, o termo é tão batido que acabam esquecendo o que isso significa. Fundamentalmente, o que a gente faz tem que estar facilitando o valor para alguém. Então, e de que forma que um software facilita o valor para alguém? Essa pessoa informa alguma informação, ela nos dá alguma informação e ela espera alguma informação de volta. Seja através de um serviço prestado, seja através de um relatório, etc. Mas, fundamentalmente, a gente lida transformando informação de algum ponto para outro ponto, devolver informação. Então, lembrando que todas as nossas ações elas têm que ser orientadas a facilitar valor para algum tipo de usuário, assumindo algum tipo de papel. Dado esse ponto, esse objetivo, esse propósito final, a gente tem que entender que existem certos princípios eternos que a gente pode se apoiar em cima para trabalhar. Isso, apesar desses princípios serem bastante abstratos e requererem de você um esforço de concentração e meditação por um longo período de tempo, eles têm a vantagem de eles serem eternos. Isso facilita, diminui a ansiedade. Quando você acha um deles, você consegue relaxar e saber que o próximo framework de JavaScript não vai invalidar aquilo que você acabou de aprender, ou a próxima super base de dados mega ninja que vai revolucionar a velocidade de entrega dos 1000 princípios coletivos da web, coisas do gênero. E você daqui a 3 meses vai ter outro. E um outro ponto que eu acho muito interessante é que, como engenheiro, você está trabalhando em condições de recursos escassos, um deles o tempo, então você tem pressões políticas de prazos, de pessoas, você não tem as pessoas com capacidades adequadas para fazer determinadas coisas. Então você vai ter que comprometer alguma coisa. A questão é como que você compromete. Então, o correto é você comprometer, você fazer esse trade-off de uma posição de força conceitual. Então você entende o que você está trocando. Qual é a troca? Você está trocando performance por disponibilidade, por segurança, por manutenabilidade, etc. Então você tem que entender quais são as trocas. Muitas vezes os ditos engenheiros eles pegam software de caixinha de um serviço, eles operam em cima do infomarketing daquele serviço. Então, isso aqui vai resolver todo o meu problema de XPTO, eles falam isso. E quando você vai analisar o que a pessoa está realmente falando, ela está citando slogans. Sabe? Isso aqui é flexível. Você vai lá, dá uma olhada no que exatamente significa ser flexível, evapora. A pessoa realmente não tem substância. Então, lembrando que se você vai fazer essas trocas, esses comprometimentos para materializar praticamente alguma coisa, faça de uma posição de força conceitual. Você entende o que você está fazendo. Algumas aplicações, ilustrando esses princípios que eu coloquei com algumas aplicações, começo com módulos. Eu prefiro o termo módulos do que microserviço. Eu acho que captura melhor a essência do que as pessoas querem dizer com microserviço. Aí eu usei um exemplo, estou ilustrando esses pontos, tá? Então, o que é um módulo, o nível mais forte de coesão de módulo, que é a característica mais principal, mais importante de um módulo,
ela é o coesão funcional. Aí a gente vai e fala, cara, beleza, qual é a força conceitual que eu posso trazer para entender o que é funcional? A palavra em si deveria capturar a essência de algo. O que é isso? Aí eu fui aqui e trouxe um conceito de fisiologia, que é a ciência médica que estuda funções, isso está escrito na palavra, fisiologia. E aí a gente fala que é o ato apropriado de uma parte, de um módulo, de um órgão, etc. Então, é como a função seria o que aquilo faz para atingir o objetivo. Então, você vê que dentro dessa categoria de ciência está uma categoria teleológica, de cumprir uma função, um propósito. Quando você descobre, então, as ações de dado ponto de gerar valor, de facilitar valor para algum usuário, ocupando um papel, transformando dados, você encontra a natureza desse teu módulo e agora você tem um bom módulo. Eu usei aqui também, eu citei um princípio da filosofia chamada Agere Sequitur S, que é quando você descobre as ações de alguma coisa, você descobre elas fluem da essência. Então você consegue, através das transformações de dados para gerar valor do seu módulo, você consegue entender o que ele é. No caso, usando o princípio da fisiologia lá, um coração ele bomba sangue para manter o indivíduo vivo, oxigenando todas as suas partes. Então, ele serve para manter o indivíduo vivo, todas as partes do corpo servem para manter um animal vivo, e aquilo ali é o motor que que oxigena o sistema, que distribui o oxigênio pelo sistema, pelo ser vivo. Outro exemplo que eu dei foi de linguagens, linguagem de programação, no caso, elas são ferramentas que você usa para manter a coerência dos dados em face da complexidade dos sistemas. Então eu falo, sempre que a linguagem que eu estou usando é de facilitação de valor para alguém, sempre isso. Então, cara, se você tem uma linguagem, qual tipo de linguagem que você deveria escolher caso você tenha esse luxo de escolher a linguagem? Então, é uma linguagem que tem um sistema de tipos apropriado, capaz de manter a integridade e a coerência dos dados, em face à mutação e complexidade que você vai ter, lembrando disso, você já não tem. Uma linguagem que te permita ter funções como cidadãos de primeira ordem, conceitos de primeira ordem do seu sistema. Isso facilita muito a transformação de dados e simplifica muito a linguagem. Então, linguagens funcionais são muito apropriadas para isso. Era uma das grandes desvantagens de linguagens como Java, C++, que tinham dificuldade de você tratar esse conceito de função como uma coisa em si. E um sistema lógico dedutivo para você poder derivar consequências dos seus dados automaticamente. No caso, em tese, um bom RDBMS, um bom sistema de gestão de base de dados deveria te dar isso, né? Para outro princípio, eu estou tentando pegar esses princípios chaves e geralmente vistos como os difíceis da nossa área, tentando aplicar esses princípios. Um grande problema que é muito difícil, ainda mais no mundo de microserviços que a gente vive, é todas as empresas grandes e pequenas estão adotando sistemas concorrentes, que são sistemas difíceis, onde os problemas são geralmente os problemas mais difíceis de debugar. Então, aqui eu fiz um quote de um livro que eu gosto muito, que é um livro de Java, é um livro de cripto Java, então ele diz que é de Java, mas não é, na minha opinião, é um livro de concorrência, que é o Concurrency in Practice do Java. Então ele tem esse quote aqui, que ele fala que, vamos dizer aqui, tem uma tensão entre simplicidade e performance, e para nós existirmos a tentação de sacrificar a simplicidade por performance, especialmente comprometendo segurança. O que eu estou querendo falar aqui é que essa ideia de o que você vai comprometer, né? Quais são os trade-offs que você vai fazer, lembrando sempre que venha para essa mesa de uma posição de força conceitual, de claridade, porque senão você vai deixar muita coisa na mesa e vai acabar se complicando. Esse tem alguns princípios de sistemas reliable, sistemas de alta disponibilidade, as maneiras de implementar eles. Então, idempotência, que é a ideia de que duas ações... Bem, eu posso explicar exatamente o que são cada uma delas, mas acho que não é tão importante, mas idempotência são duas ações que quando você pratica, elas vão ter o mesmo resultado, então praticar a mesma ação duas vezes não faz diferença.
Isso faz com que você não precise ordenar suas ações. Todos esses pontos aqui têm a ver com isso. É você retirar a necessidade de criar ordenação. Então você consegue embutir isso dentro da arquitetura do seu sistema. Isso aqui evita, por exemplo, que você tenha dependência de sistemas de enfileiramento, que é o caso hoje em dia. Muitas empresas usam, se baseiam muito em sistemas de enfileiramento que trazem bastante problemas, são sistemas complicados. Você consegue embutir na própria arquitetura da sua aplicação, do seu sistema, essas propriedades que fazem com que você não precise enfileirar suas mensagens. Um outro ponto que eu acho bastante importante é a teoria relacional. Eu acho que é uma das teorias mais importantes da nossa área e uma das menos compreendidas. Por isso que eu citei ela. Eu acho que tem bastante a ser as pessoas têm muito a ganhar para entender um pouco disso aqui, pelo menos. Então, quando você chega em base de dados, que é um campo com muita gente querendo ganhar dinheiro em cima de você, querendo te vender coisas, sem uma teoria que você consiga aterrar suas decisões, você provavelmente não vai tomar uma decisão otimizada, para não dizer mais coisas. Fala assim, cara, o que é uma teoria relacional? É uma teoria que é um modelo de dados, é um modelo conceitual que tem essas características. É um modelo onde te dá uma estrutura, ou seja, um sistema de tipos, onde você usa um tipo abstrato, um tipo paramétrico para representar todos os seus dados. Então, o que vai em encontro de o que é uma base de dados, que é um conjunto de proposições ou de instâncias de tipos. Uma maneira de manipular essas estruturas, uma maneira de garantir a integridade conforme a manipulação ocorre e a independência da implementação. Então, você não mistura como que as coisas são implementadas com como que você acessa e representa elas. Então, muitas bases de dados, muitos sistemas de gestão de bases de dados hoje em dia, elas apresentam um modelo muito cru. Por exemplo, Redis. Redis ele apresenta hash maps para o usuário. A interface que o programador tem é uma interface de estrutura de dados básica. E isso é uma perda enorme. Você está deixando muito poder, muita capacidade na mesa usando uma base de dados como Redis. Mas se você vai usar um sistema de gestão de base de dados como Redis, saiba disso. Você sabe, cara, eu vou sacrificar todos esse conjunto de possibilidades. O que eu estou levando em troca? Vale a pena a troca? Não estou dizendo que você nunca deva usar essa ferramenta. Você tem que chegar sabendo o que você sacrifica ao fazer. E isso eu acabo com novamente, isso aqui não é exaustivo, essa lista, até a própria lista de princípios não é exaustiva, mas eu criei ela na esperança que seja útil para você no seu dia a dia. Qual a minha conclusão? A conclusão é que, bem, engenharia de software é engenharia, e engenharia é essa aplicação, no meu ver, e para mim isso captura a essência do que é engenharia, é você buscar princípios eternos para facilitar valor para alguém. Você usa esses princípios para facilitar o valor. Você não está buscando explorar esses princípios eternos para encontrar desdobramentos dele. Não é esse o seu ponto. Você não está fazendo ciência, nem filosofia, nem teologia. O que você está fazendo é, cara, eu reconheço que existem esses princípios, sejam eles, tenho claridade sobre eles ou não. De repente você tem só uma visão de baixa resolução, mas ainda assim você tem uma visão sobre eles. Então, como é que eu aplico eles para facilitar valor para alguém? Essa definição captura uma essência, na minha opinião, e aí ações seguem de essência, como o princípio que eu expliquei acima. Então, o meu call to action para vocês que estão ouvindo essa conversa aqui, esse papo, é age de acordo com sua essência, como engenheiro. Entenda, sacrifique seu tempo, seu suor, seu esforço para entender os princípios por trás dos sistemas que você gera. A partir disso, você tomará decisões do ponto de vista conceitual forte, o que vai te permitir gerar, facilitar valor para as pessoas, para os seus clientes, para as pessoas que estão te pagando. E é isso.